Nós vimos que a história da família de Ló, ele era casado, criou seus filhos em um ambiente bastante degradado e corrompido. E hoje nós vamos ver a família de Noé, vamos ver o resultado da criação da família de Noé completamente diferente do de Ló. E o ambiente que Noé cuidou da sua família, cuidou dos seus filhos, não era nem um pouquinho melhor do que o ambiente que Ló criou os seus. Coincidência ou não, o ambiente que Ló criou os seus filhos, que Noé criou os seus filhos, é muito semelhante ao que nós temos hoje para criar os nossos filhos. E a advertência que nós temos com essas duas famílias, ela também se aplica a nós, na nossa casa, na nossa cidade de Belo Horizonte, na escola dos nossos filhos, na nossa vizinhança. O ambiente de degradação é exatamente o mesmo. O ambiente de Ló era tão degradado que estava às portas de um julgamento de Deus para destruir aquela cidade. O de Noé era um pouco pior, porque a meta não era destruir só uma cidade, mas toda a humanidade existente naquela época. E hoje, também, toda a nossa era caminha para um julgamento semelhante. É nesse ambiente que nós temos para cuidar dos nossos filhos. Não adianta esperar um ambiente ideal, uma condição ideal, para que você tenha o casamento ideal e para que tenha os filhos ideais. Esse ambiente não existe. Nós estamos lutando contra tudo e todos que estão ao nosso redor. Não existe possibilidade de melhora. Entretanto, quando nós olhamos para a família de Noé, nós vemos o seguinte: tem possibilidade de mudança no resultado. Embora a nós não temos uma dimensão de interferência no nosso ambiente, uma dimensão tão grande, mas na nossa casa precisa de haver um ambiente adequado para a salvação de toda a nossa família. A experiência de Ló foi de receber a palavra de Deus diretamente do seu profeta em sua época, que era Abraão, seu tio. Então Ló foi alimentado com a palavra atual, suprido com a palavra atual. Entretanto, ele teve um casamento fora do padrão, recebeu influência do seu ambiente fora do padrão. E o que nós vemos no final da história de Ló é que de um grupo de provavelmente 10 pessoas da família, só 3 escaparam do julgamento de Deus. Então nós vemos a história ali, aparecem 4 pessoas, 2 filhas, Ló e a esposa. A esposa ficou para trás, mas tem outro versículo que foi lido semana passada que diz, o anjo falando, os filhos, as noras e o genro. Então ele tinha provavelmente mais uma filha casada e mais 2 filhos casados e talvez até mesmo netos. Todos sucumbiram diante do julgamento de Deus sobre aquela geração. Não havia esperança para aquelas pessoas. De 10, 3 foram resgatados a tempo do julgamento de Deus. Mas nós não podemos dizer que a condição deles, pelo menos naquele momento, fosse uma condição de vencedor. Era uma condição de perdedores ainda. Talvez representasse para nós alguns que estão regenerados, porém estão longe ainda de se tornarem vencedores e úteis a Deus na nossa própria era. Então esse é o cenário da família de Ló. Um cenário de perda dos filhos. E quando nós olhamos para esse cenário, nós vemos a mulher de Ló e nós podemos imaginar que certamente o fracasso dessa família foi devido à falta de comunhão e harmonia entre o casal. Um queria uma coisa, outro queria outra. Um dava uma direção para os filhos, outro dava outra direção para os filhos.
Então, essa harmonia dentro do casal, ela compromete o processo de salvação, de regeneração e de salvação da nossa casa. Compromete o processo de escolha de maridos e de esposas. Compromete as futuras gerações. Tudo isso depende de como marido e mulher ensinam, por meio do seu exemplo, por meio do seu relacionamento dentro de casa, como a próxima geração está sendo instruída. Então, o fracasso da criação dos filhos da família de Ló, ele foi resultado da falta de harmonia entre um casal. Então, nós vemos lá, por exemplo, Ló: meus filhos, não faça assim. Ela diz: Ló, deixa eu te pegar no pé, deixa os meninos, deixa ir para isso, deixa ir para tal, né? Há uma falta de direção no ensinamento, trouxe dano. E quando veio o julgamento de Deus, 70% da família de Ló pereceu, juntamente com toda aquela cidade, todas aquelas pessoas malignas. A família de Ló e as pessoas daquela cidade não tinham tanta diferença assim, e entraram no mesmo pacote do julgamento de Deus. A experiência da família de Ló, ela é uma forte advertência para nós, amados irmãos e amadas irmãs. Hoje Satanás tem atacado de maneira dura e pesada as nossas famílias, os nossos casais, tem trazido dano ao ponto de haver tanta desarmonia que já não conseguem mais viver na nossa casa. Isso é resultado da interferência de Satanás e dessa era maligna que tem trazido dano às famílias e, consequentemente, perda de uma geração apta para servir o Senhor. Então, nós rogamos aos irmãos, pela misericórdia do Senhor, que cuidem bem da sua casa, cuidem bem do seu relacionamento conjugal, invistam tudo no seu relacionamento conjugal por amor à volta do Senhor, por amor à salvação dos seus filhos e por amor à sua própria salvação. Então, esse item, nós precisamos dar especial atenção. E nós vimos nesse livro, no capítulo 3, que algumas questões elas são cruciais para essa estabilidade do casal. Mateus 16, de 24 e 25, nos fala sobre negar a si mesmo. Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Se isto se aplica ao nosso viver normal de vida da igreja para seguir o Senhor individualmente, imagina seguir ao Senhor de dois, casados, marido e mulher. Então é necessário negar a vida da alma para si e para o outro, duplamente necessário. Se antes era necessário eu abrir mão do que eu penso, do que eu acho, da minha opinião, para evitar contendas, agora eu tenho que fazer isso duplamente, porque estou casado. Então esse abrir mão, ele é crucial. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir ao Senhor. Se o seu marido ou se a sua esposa são crentes, servem ao Senhor, vivemos a vida da igreja juntos no mesmo lugar, estão ambos ouvindo a mesma palavra, ainda é menos difícil. Mas se só um dos dois está ouvindo a palavra, é mais difícil ainda. Mas esse encargo não é menor do que isso. Deus deseja que o seu casamento, do jeito que você veio para a igreja, com o marido incrédulo ou com a esposa incrédula, é que o outro seja ganho e que toda a sua casa seja salva. Esse é o desejo de Deus e esse é o plano de Deus. O plano de Deus é que Abraão e o seu sobrinho e toda a sua casa fossem salvos. Entretanto, entre o desejo de Deus e a realidade, existem as nossas ações que comprometem o desejo de Deus para a nossa família, para a nossa era.
Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 41. Senhor Jesus. Mateus 5, 41. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Vamos ler juntos? Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Isso se aplica ao nosso viver enquanto estamos nessa terra, servindo com os irmãos. Isso se aplica ao nosso relacionamento com as pessoas no mundo, mas se aplica duplamente à nossa vida conjugal. Eu não sei, irmã, como é o seu marido, se é aquele que vive te obrigando a andar uma milha. Irmão, eu não sei a condição da sua casa, se a sua esposa é aquela que obriga a você sempre estar andando mais uma milha. Mas não desista. Todas as vezes que falar mais uma milha, amém, vai 2. Ir além. Então, o princípio bíblico para a salvação do marido, para a salvação da esposa, não é por meio de mensagens, não é por meio de reclamação, não é por meio de exposição, é por meio de atitudes silenciosas. A salvação da nossa casa, ela vai acontecer por meio de atitudes silenciosas, nos submetendo uns aos outros em amor. Amém. E dia a dia, renovando dentro da nossa própria casa as experiências básicas, de conversar sobre as coisas, de buscar entendimento, de não dar ordens para os filhos antes de ter comunhão, para não haver divergência nas orientações. Para quê? Para que haja salvação da nossa casa e o destino da nossa família definitivamente não tenha nenhuma semelhança com o destino da família de Ló. Vamos agora inverter o processo. Vamos sair do lado, vamos virar o lado da folha. Vamos para a família de Noé. Uma família de 8 pessoas. 8 pessoas salvas. 8 pessoas salvas edificando a arca. 8 pessoas salvas servindo enquanto prega o Evangelho. Então vamos falar um pouco agora da família de Noé. Aleluia. Senhor Jesus. Noé, ele recebeu, assim como Ló, ele recebeu uma herança do falar de Deus por meio de Abraão. Noé, ele recebeu também uma herança daqueles que vieram antes dele. E naquela época, como vivia muito, ele ainda conviveu com alguns daqueles dos quais ele recebeu herança. Então, Noé, ele praticava o sacrifício pelos pecados que ele aprendeu com Abel. Ele praticava o invocar o nome do Senhor que ele aprendeu com seu antepassado Sete, quando do nascimento de Enos. E ele também aprendeu a andar com Deus como Enoque. Então ele recebeu essa herança. E alguns, por exemplo, Matusalém foi alguém que experimentou, que conviveu com essas pessoas. E sabe quando que Matusalém morreu? No mesmo ano que teve o dilúvio. Então Noé conviveu com Matusalém e ouviu da boca dele também o falar de Deus, além daquilo que Deus falou diretamente para ele. O pai dele, Lameque, também era alguém da descendência de Sete, alguém que tinha experiências profundas com o Senhor. Não é o Lameque lá da descendência de Caim. Morreu 5 anos antes do dilúvio e provavelmente com a sua idade avançada, juntamente com Matusalém com a sua idade avançada, recebeu a cooperação na edificação da arca. Então ele recebeu esse falar. Só que Noé, além de receber e praticar essas coisas, ele avançou algo mais. Além de invocar o nome do Senhor, fazer sacrifício pelos pecados e diariamente andar com Deus, ele caminhou um pouco mais e edificou a arca. Parênteses. O que é a arca? A arca foi algo que Deus preparou para a salvação da família de Noé.
E essa salvação foi por meio de algo que o Alexandre já falou aqui agora de manhã. Foi por meio do batismo. Que batismo foi esse? Foi primeira figura na Bíblia relacionada com o batismo foi o dilúvio. E por ser algo tão marcante e que seria estabelecido até a volta do Senhor na era da igreja, o batismo, o batistério ocupou toda a terra. E da mesma forma que quando alguém entra no batistério, mergulha, e o velho homem, ele é enviado para o ralo do batistério, e eu acho que o esgoto do batistério vai direto para o lago de fogo. Com certeza. Surge alguém em ressurreição logo após o batismo. Amém. Essa foi a experiência da família de Noé. De acordo com a carta de Pedro, no capítulo 3, ele fala que 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, tipificando o batismo, agora também vos salva. Então o batismo também é para nossa salvação, e ele salvou a família de Noé. A mesma água que condenou uma geração, trouxe, andando sobre a sua superfície, navegando sem ser contaminado por aquela destruição, uma família, 8 pessoas completamente salvas da destruição, do julgamento de Deus sobre uma era maligna. A época de Noé estava debaixo do julgamento de Deus, mas 8 pessoas que estavam dentro da arca foram salvas da condenação de Deus e foram separadas definitivamente de uma geração maligna, corrupta e condenada por Deus. Este foi o resultado, o fruto do labor de uma vida de um homem e de sua esposa, cuidando dos seus filhos, cuidando dos seus genros, cuidando das suas noras, de maneira tal que todos foram salvos, participando ativamente por meio da oração, do jejum e da comunhão com os filhos e com as filhas sobre quem escolher para marido e para esposa. Resultado disso, uma família salva, edificando a arca e dentro da arca. A arca, meus amados irmãos, é a nossa experiência hoje de vida da igreja. A vida da igreja é essa arca. Então na arca nós tínhamos a família de Noé e tínhamos um zoológico inteiro. Aí você fala, bom, graças a Deus estou incluído na família de Noé. De acordo com João, Evangelho de João, capítulo, de acordo com Atos 10, nós vemos lá Pedro aparecendo um lençol com o zoológico inteiro. Esse zoológico inteiro somos nós. E a família de Noé representa os judeus. Então, judeus e gentios foram colocados numa só arca. Amém. Então, irmãos, nós somos a fauna da arca. Graças ao Senhor. O Senhor não desprezou a fauna. Amém. A partir do Novo Testamento não existem mais animais imundos. Deus nos chamou e nos colocou na arca. Essa arca é o viver da igreja, esse ambiente da vida da igreja que o Senhor nos colocou para administrarmos, para convivermos, para entendermos as nossas diferenças, para sermos afinados, trabalhados, criarmos nossa família, e o resultado disso é flutuar sobre o julgamento de Deus que está acontecendo sobre uma geração maligna. Amados irmãos e irmãs, jovens, tenha atenção no que você tem ouvido. Fora da arca só há morte e destruição. Deus nos colocou dentro da arca para a nossa salvação. Salvação da condenação de Deus. Não despreze o ambiente da arca. Talvez, irmão, você seja um animal como uma pombinha, um animal limpo, tal, um cordeiro, mas você vai ter de conviver com um gambá do seu lado, vai ter de conviver com uma maritaca que não para de falar do seu lado, tem de conviver com um elefante.
que fica do lado da arca e a arca começa a afundar de um lado só e tem que correr a turma para o outro lado para ela não afundar, para trazer equilíbrio. Este é o ambiente que o Senhor nos colocou para viver a vida da igreja. Aleluia! Graças ao Senhor por isso. A arca tinha uma abertura lá no alto, né? Acho que era para o pescoço da girafa, ela cabia toda, estava tudo preparado, aquele ambiente maravilhoso. A arca é a vida da igreja. E nós entramos na arca por meio do batismo. O batismo nos introduziu nesse ambiente celestial. Senhor Jesus, com essa fauna santa e maravilhosa, graças ao Senhor por isso, Deus nos incluiu no seu corpo. E esse ambiente, quer eu goste, quer não, ele é a salvação para a nossa família. Amém. Pode me parecer complicado, difícil de conviver, mas é um ambiente que Deus preparou para que eu e a minha casa sejamos salvos. Durante os mais de 100 anos de construção daquela arca, uma família inteira trabalhou e serviu edificando a arca. Certamente, irmãos, aqueles jovens filhos de Noé e de sua esposa, na sua vizinhança, sofriam um bullying danado. Era pressão de todo lado. Eles eram chamados do filho do doido. O filho do doido que estava construindo um barco em cima de uma montanha. Por mais que eles falassem, por mais que eles pregassem, por mais que eles explicassem que Deus falou, aquilo era uma loucura para as mentes incrédulas. E suportaram essa pressão por 1 ano, 10 anos, 100 anos, ouvindo as mesmas coisas. O que fez essas pessoas não desistirem? Essas 8 pessoas permanecerem e entrarem na arca? A clareza sobre o falar de Deus. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu sinto que nesses últimos anos nós temos falado pouco sobre a visão da arca, sobre a visão da igreja. E o resultado disso é que muitos de nós estamos vivendo a vida da igreja, vamos para as reuniões, mas sem uma visão clara do que Deus nos mostrou e o que nós estamos fazendo aqui. Por isso, qualquer ventinho nos leva embora. Meus irmãos, suportar pressão durante 100 anos, sem nenhuma ameaça de chuva especial, sem boletim meteorológico para avisar que ia ter chuva mesmo, que as situações estavam complicadas, sem mapeamento por satélite para informar as possíveis mudanças de tempo, nada disso, apenas crendo no que Deus falou. Amém. Isso não é algo fácil, mas os nossos filhos, meus amados irmãos e irmãs, nossos jovens, nossas crianças, no meio dessa era maligna, precisam de aprender a andar porque Deus falou. Amém. Precisam andar governados porque está escrito na Bíblia. Amém. Precisam de andar governados porque eles oraram e Deus passou um sentimento. Amém. Às vezes os filhos também não oraram, mas eu e você como pais oramos e falamos: filhos, esse é o caminho que Deus nos deu. Eles precisam de crer na palavra do pai, crer na palavra da mãe. Esse é o ambiente familiar para a salvação da nossa casa. Se os filhos de Noé, as noras de Noé, genro de Noé, não crescem que Deus falava por meio de Noé, eles definitivamente não se envolveriam naquela empreitada louca. Amados irmãos, fazer com que os nossos jovens abandonem os convites dos colegas de faculdade, as propostas para as baladas dos amigos deles e venham para uma reunião de jovens sábado, é uma loucura. Atender esse chamamento de Deus é uma loucura. Fazer com que eles participem de uma conferência é uma loucura, pelo menos para os colegas deles, pelo menos para os colegas da escola dele, os colegas da vizinhança, é uma loucura. Essa família que gasta dinheiro 4 vezes por ano para ir para uma conferência não sei aonde, fica não sei quantos dias lá, gasta um dinheirão danado, volta com cara de bobo todo mundo. Aleluia! Essa era a percepção dos filhos de Noé com o seu contexto.
Mas nós precisamos estar claros sobre isso. Passar essa direção, passar essa visão é algo decisivo para nós e para os nossos filhos. Outra coisa, irmãos, falar sobre a visão, você, pai e mãe, que você ganhou no passado a respeito do corpo de Cristo, da unidade do corpo de Cristo, do testemunho, da mesa do Senhor. Toda essa herança precisa ser passada para os seus filhos. Precisam de ver isso, ver a importância da mesa da unidade, a importância de um pão, a importância de um cálice, a importância da bênção sobre o corpo, a importância da unidade no corpo de Cristo. Senão não faz diferença nenhuma entre eles e outras pessoas que também se intitulam cristãs. Senhor Jesus, Deus nos deu algo muito especial. Isso mudou a nossa história, e essa mesma visão precisa de mudar a história dos nossos filhos, para que eles não sejam levados e submergidos nesse grande batistério universal. Deus nos colocou dentro da arca para a salvação nossa e para a salvação de todos aqueles que aprove a Deus incluir. Nós podíamos dizer, por que Deus não colocou mais gente e menos bicho? Porque os bichos representam os crentes do Novo Testamento. Nós estamos incluídos lá. Deus nos colocou nessa arca para a nossa salvação. Graças ao Senhor por isso. E esse princípio da salvação da família de Noé é o princípio da salvação da nossa casa. Senhor Jesus, aleluia, graças a Deus. Vamos ver esses versículos que nós citamos. 1 Pedro capítulo 3, versículos 20 e 21. 1 Pedro 3, 20 e 21. Fala o seguinte: os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo da remoção da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a experiência do batismo através da água. O sangue precioso de Cristo, o sacrifício pelo pecado que Noé, como sumo sacerdote, fazia por sua família, levou eles a ter experiência de regeneração. É a nossa experiência de regeneração. Precisamos conduzir os nossos filhos à experiência de regeneração. Depois vão ser conduzidos ao batismo. O batismo é a trilha da plena salvação de Deus. Ele é decisivo para a salvação da alma dos nossos filhos e a nossa própria experiência de salvação da alma. Senhor Jesus. Gênesis 6, versículos 8 e 9. Gênesis 6, 8 e 9. No versículo 5, nos versículos até o 7, nos mostram o panorama de degradação da sociedade da época de Noé. Mas Deus olha para aquele cenário e vê desolação e caos completo. Mas daí Ele olha para uma família e vê algo especial. Versículo 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. O que é graça, irmãos? Achar graça diante de Deus não é receber presentes de Deus. Você pode, eu estou precisando de uma cura, Deus te dá uma cura. Isso é graça? Também, mas não é o que Deus quer dizer aqui nesse versículo. Nós não vemos Noé ganhando muitos presentes da parte de Deus. Nós podemos pensar, não, ter graça é receber muitas riquezas materiais. Puxa, irmão, essa mesmo eu tive uma graça especial. Apareceu um dinheiro na minha conta, isso foi uma grande graça. Pode ser, mas não tem nada de especial nisso. Ganhar presentes de Deus não tem nada de especial. A graça que Noé recebeu foi o próprio Deus, lado a lado, na comunhão íntima com Ele, dia após dia da sua vida, levando ele a perseverar
na edificação da arca. Isso é graça. Então Noé achou graça diante de Deus. Por quê? Versículo seguinte: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. De novo, a última frase: Noé andava com Deus. Noé achou graça diante de Deus. Significa que Deus estava com Noé o tempo inteiro. Isso não é novidade para nenhum de nós. Todos nós que fomos salvos temos Deus dentro de nós no Novo Testamento, e Deus está conosco o tempo inteiro, até quando eu vou em algum lugar que Deus definitivamente não quer ser levado. Mas além de Deus andar